A gente entendeu uma coisa e outra coisa. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 51, verso 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito de tudo, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus de minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, que sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Irmãos, nós sabemos por que Davi escreveu esse salmo em arrependimento profundo. Nós sabemos a causa, nós sabemos a história do adultério, o assassinato que ele cometeu através de uma vaidade, através de um momento de fraqueza, e trouxe para ele a abertura de uma série de descontentamentos e aflições na vida dele. Eu não quero comentar aqui sobre Betseba, nada disso, mas Deus me deu uma palavra no sentido de sabermos que nós, todos nós, nascemos com o selo da iniquidade. A partir do pecado do Éden, nós recebemos o selo da iniquidade, o selo do iníquo. Estamos marcados com o selo do pecado. O que nós temos que entender é que é transgressão ou pecado e o que é iniquidade. A iniquidade é a raiz do pecado. Ela está em nós, dentro de nós. É ela que promove os pecados, tipos de pecados, tipos de transgressões. Esse mal está dentro de nós, dentro do nosso nascimento, que Deus disse lá no Éden, lá em Gênesis: reproduz o homem segundo sua natureza. E ali nossos pais receberam o selo da iniquidade, e essa raiz, a iniquidade, ela nos faz cairmos em tentação e em pecado. Ela produz um fruto. O fruto é o pecado. E o verso primeiro, ele pede com razão: Senhor, apaga as minhas transgressões, apaga o meu pecado. E nisso ele tinha razão.
Mas ele pede uma coisa a Deus que Deus não faz para ninguém, não fez para ele também. Lava-me completamente da minha iniquidade. A iniquidade, irmão, nós vamos carregar ela para a nossa vida até pararmos de respirar aqui na terra. Não tem como se livrar desse selo maldito. Nós somos selados com o pecado. Não tem como sair fora dele. Porque existe uma razão interessante. A partir do momento que ele retirou a iniquidade minha, eu passo a ser eterno. Não pego mais. O salário do pecado é a morte. Vou ser eterno. Não preciso mais de Salvador. Já tirou a minha iniquidade. Mas ele nos lava o pecado. Ele nos dá autoridade e sabedoria se buscarmos a palavra de Deus para não deixar a iniquidade dar seu fruto. Isso Deus dá. E é uma guerra. Nós vamos ter que guerrear a vida toda. Se é que temos consciência que somos pecadores, nós vamos guerrear essa guerra a vida toda. Porque o espírito do crente que está amalgamado, está miscigenado com o Espírito Santo, ele não aceita as coisas da carne. E a carne puxa para o pecado. Paulo escreveu muito bem quando ele disse: em mim não há bem algum. Só tem pecado. Mas graças a Deus, que quando a gente um dia levantou nossas mãos aqui numa igreja como essa, e eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, você recebeu o selo do Espírito de Deus. Aí começou uma guerra interior. A consciência foi tocada, e aí você começou a trabalhar uma guerra que não tem fim, só a partir do momento que você para de respirar. E nós temos que ter essa luta acesa todos os dias, a partir do momento que a gente levanta, que a gente começa a se relacionar com o mundo, com as pessoas. O cristão verdadeiro está sempre lutando contra o pecado. Ele não desiste, ele não abaixa a guarda. Porque se ele sabe que se ele abaixar a guarda, ele leva um nocaute, vai com o nariz no chão. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, por uma vaidade, por uma ilusão tão idiota, ele abriu um precedente de desgraça na vida dele, que gerou isso, inclusive estupro da família, de filho com filha, como é que se diz? Incesto. Um irmão matou outro irmão, foi perseguido. Tudo começou com essa porta de entrada de um adultério e um assassinato indireto que ele cometeu com o marido de Betseba. Houve uma criança que nasceu nesse relacionamento e não sobreviveu. Ele orou a Deus, implorou pela vida da criança. Deus não atendeu a oração dele. Enfim, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, e não abrimos precedentes, legalidade do mundo espiritual. Não abaixar a guarda. Nós temos consciência das transgressões. Davi fala aqui que ele conhece muito bem que o pecado está sempre diante dele, sempre fazendo ofertas, sempre fazendo sugestões. O diabo não pega, eu sempre já disse isso aqui, o diabo não pega ninguém para a mão para levar para o pecado. Se é humano, eu sou o diabo, você vai ter que pecar. A gente vai porque quer, mas ele induz sugestões. Eva caiu numa sugestão e Adão em outra. Então, como todos pecaram e todos destituídos da glória de Deus, houve um que não pecou. Poderia ter pecado. Só um nasceu pela obra do Espírito de Deus, filho da mulher. E por que ele nasceu sem iniquidade? Ele podia ter entrado na iniquidade, estava no corpo carnal. A resistência ao pecado. Ele nasceu sem iniquidade. Por quê?
Quem gera é o homem, a mulher gesta. A mulher é receptora. Se a semente está contaminada, o fruto é contaminado. As características passam para o fruto. Eu estava olhando, observando hoje meu netinho, 5 meses e uma semana, ele viu a mamadeira, ele já quis, não esperou nada. Quando ele viu na mão da avó, ele já quis, é egoísmo, já está aprendendo isso. Não tem paciência de esperar. Mas ele não entende agora, mas um dia ele vai entender. Se a gente não educá-lo de acordo, né? Ele já nasceu com a marca do pecado. A Gabriela já tem. Ninguém nasce isento disso. No verso 3, ele vindica a justiça e a misericórdia de Deus para julgá-lo. Né? Se a gente ler aqui o verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ele está falando aqui com Deus. Deus, eu estou sujeito à tua sentença, porém eu conto com a tua misericórdia. Eu sei que tu és reto e justo, e é indiferente com as pessoas, mas tem misericórdia de mim. Lava-me com teu sangue. Né? Aqui Davi faz uma alusão ao Messias que haveria de vir. Pelo Espírito de Deus, ele vai fazer uma menção ao Messias que haveria de vir, que deveria lavar ele com sangue. Porque se lavares com o sangue do Cordeiro, o pecado não é encoberto, ele é lavado, ele é purificado. E Davi já tinha isso. Se a gente olhar para o Salmo 22, é um salmo profético da vinda do Messias. O Salmo 22 é o salmo mais profético que tem nos livros de Salmos sobre a vinda do Messias. Quase todo ele fala da vinda do Messias, da crucificação do Cordeiro. No verso 7: purifica-me com ensopo, purificarei limpo, lava-me e ficarei mais alto que a neve. Tem um louvor lindo, né, que fala: se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Isso é uma alusão ao Messias que haveria de vir e nos purificar de todo o pecado. Faze-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagassem. Davi se sentia moído, tamanha o arrependimento e a angústia que ele estava passando. Ele sentia, como posso dizer, os ossos quebrados mesmo. Ele estava numa situação de tristeza profunda, quando Natan enfiou o dedo no nariz dele e falou assim: esse homem que eu te contei essa metáfora é você. Quando ele caiu na realidade do pecado dele, ele se sentiu o mais miserável dos homens. E nós somos assim. Muitas vezes nós somos induzidos por uma ilusão, por um capricho, por um orgulho, ou falta do que fazer muitas vezes, e a gente cai numa cilada e abre um precedente para muito sofrimento na nossa vida, porque um abismo chama outro abismo. E se Deus tivesse tirado a iniquidade de Davi, ele não teria pecado mais. Mas depois disso ele cometeu vários erros ainda, com os filhos. Absalão não perseguiu ele à toa, tinha um motivo que ele mesmo deu. Faltou atenção do pai para com o filho, dizer: falhas que nós temos, nós não somos diferentes de ninguém naquele tempo. O homem não melhorou em nada. De lá até hoje o homem, a essência é a mesma. Nós apenas hoje temos mais instrução, tanto acadêmica como na palavra, mas o homem continua igual. As nossas falhas eram igualzinhas a dele. Soltas a boca para o mal e a tua língua... errei aqui, desculpe. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Nunca apagou as iniquidades de Davi. Ele insistia que ele queria ser puro, mas nós vamos ser purificados, sim. Nós vamos ser purificados. Aqueles que morrerem em Cristo receberão o corpo glorificado, imune ao pecado, já não vai ter mais iniquidade. Aí sim, a raiz, ela não foi cortada, ela foi queimada, ela foi lavada. Aí sim a iniquidade cessa.
Mas aqui Deus não tirou a iniquidade de Davi. Ele continuou cometendo alguns erros graves. Ainda, apesar de ser reconhecido pelos próprios judeus como homem segundo o coração de Deus, mas perfeito, jamais. O único perfeito nós conseguimos colocar na cruz. Tem uma fala que foram os religiosos e tal, eles foram representantes nossos, romanos, tal. Nosso dedinho estava lá em cima do nosso Messias. O meu, o seu, estava lá, o peso de cada um de nós lá em cima do Cordeiro de Deus na cruz. Aqueles homens apenas representavam nosso orgulho, a nossa arrogância e a nossa carnalidade. Cria em mim, ó Deus, um coração justo, verso 10, puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não criou em Davi um coração puro, mas um espírito inabalável ele criou. Por quê? Porque Davi era inclinado ao arrependimento. Apesar dos erros, ele sempre estava confessando a Deus: Senhor, tem misericórdia, eu continuo errando, eu continuo fraco, eu continuo sem sabedoria, eu continuo transgredindo os seus mandamentos. Então ele almejava esse coração puro, e um dia nós vamos ter esse coração puro. Um dia nós vamos ter um processo para que passemos até chegarmos lá, mas nós vamos ser livres da iniquidade. Verso 11: não repulses a tua presença, nem requisites o Santo Espírito. Ele sabia que se o Espírito de Deus fosse retirado dele, aquele clama por misericórdia. Ele sabia que se ele fosse rejeitado por Deus, ele estaria eternamente perdido, com certeza. E nós somos assim da mesma forma. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O espírito voluntário, um espírito que se oferece a Deus em obediência. Deus não está preocupado com as nossas ofertas, como não estava preocupado com os holocaustos e os sacrifícios de sangue que eram executados no altar do templo. Não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com o coração de adorador. É para isso que nós somos feitos. Há um ano e meio atrás estava discipulando um casal no batismo, e ela passando por muitas dúvidas e tal, e ela falou assim para mim, que às vezes pega a gente de calça curta, uma pergunta que vem: irmão, por que Deus me fez depois desse mundo então? Quase chorando. Mas me pegou assim de supetão. Falei: irmã, Deus te fez adoradora. Ele te fez adoradora. Essa é a oferta que Ele quer de você, seu coração diante dele, para ser tratado, para ser moldado, para ser edificado, para ser purificado. E ela ficou assim, correu lágrimas. E foi uma resposta que eu jamais pensei em dar para alguém, e jamais pensei para mim. Poxa, eu sou um adorador, apesar das minhas falhas. Nós somos adoradores, nós somos feitos para adorar. Tem um provérbio que fala que Deus está sentado acima da adoração dos homens. Está mesmo. Nós o entronizamos, recebemos Ele como o Supremo Deus, e nós o entronizamos e engrandecemos o nome dEle, entronizamos o nosso coração, engrandecemos, louvamos. Nós fomos criados para isso, e a gente se esquece disso. Uma vaidade, um capricho, um orgulho, uma arrogância acaba tirando a gente do foco. E no momento que a gente comete uma transgressão dessa, meus irmãos, a gente se sente até agradecido. Mas quando a gente olha para dentro, como ele olhou para dentro dele, miserável pecador, e somos, se não for a graça, a misericórdia, ninguém entra no reino. Ninguém entra. Somos nada. Na verdade, somos vermes. A nossa mentalidade é tão...
E nós temos que prestar atenção nisso, irmãos. O tempo está no fim. Como foi passado aqui, essa série de ministrações sobre apocalíptica, né? Sobre o final dos tempos, escatologia. Eu posso estar falando bobagem aqui. Mas eu estudo muito escatologia. Eu gosto muito, é uma matéria que me chama muito atenção. E conversando até com o bispo outro dia, nós chegamos assim uma conversa de mais 35 anos no máximo. Porque eu me lembro bem dos anos 70. Em 1970 eu tinha 19 anos, 17 anos. Tinha crime, tinha maldade, tinha violência, tinha tudo que não prestava, mas havia um respeito maior, havia um temor, mesmo naqueles que não eram crentes, havia um temor. Fui criado no interior, tinha um respeito. Quando se falava em Deus, era uma coisa assim que as pessoas paravam. Hoje, irmãos, as igrejas estão enchendo de gente buscando bênção. Você vê a igreja com 10 mil pessoas no culto. Tem que ter o Detran lá dentro da DSV lá para organizar as filas. O dono da bênção ninguém quer. E aí você pega uma igreja como a nossa aqui, que tem palavra, que tem doutrina, que tem ensino, que tem dedicação. O pastor Jair é muito criterioso com a palavra, com a sã doutrina. Gente, é 2 por ano que levanta a mão para aceitar Jesus. Ninguém quer mais saber. E o tempo está ficando curto. A coisa está estreitando. Olha para Israel, gente. O negócio está pegando feio lá. É só olhar e prestar atenção. Como o pastor já disse, todo dia tem notícia de Israel. E não são notícias agradáveis. Então, pelos sinais, se conhece o tempo também. Não é só a árvore, né, que se conhece pelo fruto. Conhece a árvore pelo fruto, mas pelos sinais se conhece o tempo. Deus falou, Jesus falou, olha para os sinais. Essa seca que nós estamos passando aqui no Brasil não é por acaso, irmãos. Não é por acaso. São partes dos sinais que estão aí evidentes. Então eu me lembro bem dos anos 70. E a violência tinha crime, tinha gente, tinha de tudo. Mas como hoje a coisa está muito acelerada, está numa velocidade espantosa, e uma maldade maior que a outra. E nós que somos separados, nós temos que tomar cuidado para não acostumarmos com quem é ruim. Há pouco tempo eu estava vendo um programa do Datena, e naquele dia não tinha sangue correndo pela sarjeta. E acabou o programa, eu falei, pô, o programa do Datena está chato. Eu estava acostumando com quem é ruim. Eu estava me moldando o programa do Datena. Não estava mais me abalando. Estava acostumado com o que é ruim. Nós vamos acostumando com o que é ruim, sem perceber. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos tomar forma do mundo. Se a gente não estiver renovando a mente, como diz lá em Hebreus capítulo 12, 1 e 2, renovai a vossa mente. Acho que é Hebreus, é Romanos. Transformai o vosso entendimento. Todo dia nós temos que meditar, se colocar diante de Deus, olhar para dentro da gente, olhar as nossas misérias espirituais, porque a nossa carne puxa a nossa alma para o lado da carne, para o lado do pecado, e o Espírito nosso, fortalecido pelo Espírito Santo, puxa a nossa alma para o lado das coisas do Espírito de Deus. Mas a carne é poderosa, ela é muito poderosa, e ela é antes do Espírito Santo. Nós entendemos a palavra de Deus, salvação, nós entendemos o plano de salvação depois de certa idade, mas a marca da iniquidade, a raiz estava em nós, e Jesus veio para vencer, e vai vencer. Nós venceremos em Cristo, mas nós temos que matar o velho homem. Davi caiu, como disse na oração hoje,
presbítero Sebastião, caímos no laço do passarinheiro muitas vezes, nas ofertas, nas sugestões, e perdemos o foco, erramos o alvo. E aí? É melhor, muito bom, gente, ter que se arrepender, mas é melhor não ter que se arrepender. Se você vigiarmos, se nós vigiarmos constantemente em oração, pedir para Deus nos purificar nossos olhos e nossos ouvidos, nós não vamos ter muita coisa que se arrepender. Podemos ter uma vida de paz, cheia de graça, e ainda com nossa vida ensinar as pessoas que não têm essa visão. Mas o fato é o seguinte: a gente descuida muito, nós descuidamos muito, nós abaixamos a guarda. Depois o ímpio fala assim: para mim ser crente igual aquele picareta lá, não vamos servir de exemplo para ninguém, porque a gente não ensina só com palavras, a gente ensina que nem ele é eu, o bispo. É o maior ensinamento que nós temos aqui de conduta cristã na igreja. E acho que na Zona Leste, uns não partiram da época dele, mas ele ainda está aqui para nos abençoar. É só olhar para a vida desse homem. E nós estávamos conversando com a menina que agora é com o bispo. Falei: irmão, quando a gente olha muito para o que é pequeno, a gente nunca vai chegar no que é grande. A gente vai gastando a vida nas coisas mundanas, mesquinhas, com vaidade para cá, com joguinho para lá, com conversa fiada para cá, e a vida passa e nós nunca chegaremos no que é grande e glorioso. Deus tem bênçãos para nós aqui também nessa vida, mas o negócio, meus irmãos, quanto à iniquidade, não é para ser resolvido aqui. A coisa vai se resolver quando a gente sair desse corpo contaminado aqui e recebermos um corpo semelhante ao de Jesus, corpo glorificado, onde a iniquidade vai ser extinta. Não só o pecado já está lavado, mas a iniquidade, a raiz do pecado ainda está aqui dentro de nós. Então Deus não retirou a iniquidade de Davi e não retiraria de ninguém. Temos que essa luta pela frente até a nossa partida daqui da terra. Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos. Cuidado com a raiz da iniquidade. Cuidado com essa raiz maldita. Se nós estamos selados com o selo do Espírito, que é soberano, nós temos a obrigação de recebermos a salvação e a glória que nos está reservada lá no céu. Porque ai daqueles que apostaram, ai daqueles que se afastam, que botam a mão na arada e olham para trás. Ai daqueles. Deus não se agrada dos que retrocedem, mas tem prazer naqueles que avançam com firmeza e valentia, porque o reino de Deus é conquistado à força. E nós temos que lutar todo dia, toda hora, contra essa inclinação maldita que temos dentro de nós. Eu já pedi para ele: Senhor, tira a raiz da iniquidade de mim, mas também não tira não. Você vai ter que viver com isso aqui, Antônio, até o dia que eu te chamar. Eu vou te dar força, eu vou te dar direção, mas você vai ter que conviver com ela. Não tem como escapar da iniquidade. Está dentro de nós. Nesse corpo corruptível que nós temos aqui, vai ter que ser transformado para sermos aceitos no reino da glória. E vem tantas coisas contra nossas vidas, irmãos. Vem tantas ofertas, tem tantas chances, né? E às vezes a gente cai no laço do passarinheiro. Quando eu era garoto, a gente pegava passarinho com visgo de jaca. Ouviu falar? A jaqueira dá um tipo de um látex. Então a gente riscava a jaqueira. Seringueira aqui no estado de São Paulo não tinha jaqueira. Então a gente riscava, pegava aquele leite, depois virava como se fosse uma borracha. Aí eu colocava em cima do lugar e o passarinho tirava ali e ficava mudado ali, e a gente pegava. E aí não era só a cuca, não. Tem o visgo também, meu irmão.
Arapuca a gente vê fácil, não vê, você não vê. Tem que tomar cuidado, né? O irmão Ademar está tendo isso, né, irmão? Lá no sertãozão, lá no interiorzão, né? Tem até um samba do Marquinhos ali, fala bispo de jaca. Para pegar passarinho mesmo. Então, irmãos, ciladas não falta. Davi caiu uma cilada terrível. E ele abriu um precedente de desgraça na vida dele. E eu, logo que eu me converti, comecei a entender a vida de Davi. Eu falei, para ser pai que nem o Davi, eu prefiro não ter filhos. E como pai, ele foi falho demais. Omisso. Fez que não viu. Pecou também. Continuou pecando. Porque a iniquidade estava dentro dele. A covardia também estava dentro dele. Davi foi um soldado valente e tal, mas com os filhos ele foi covarde, foi omisso. Como eu disse no começo, o Absalão não perseguiu ele à toa, não tinha motivo. Né? Então, essa mensagem que eu trouxe para essa noite, que nós oremos e vigiemos a nossa vida diante de Deus e dos homens. Porque nós somos carta aberta, nós somos livro aberto. O mundo não lê a Bíblia, o mundo lê a vida do crente. E muitos foram ganhos para Jesus, muitas almas foram salvas por causa do testemunho, do bom testemunho cristão, do bom testemunho. Mas muitas almas foram para o inferno por causa do mau testemunho cristão. Então aqui Davi como pai, apesar de ele ser um mau exemplo, mas a gente aprende. Tinha as virtudes, mas também tinha muitas falhas. Tinha o arrependimento, que era a marca registrada. A gente aprende muito com o livro, por causa do arrependimento, somente com o Salmo 51, Salmo 34. Mas, irmãos, vou tornar a repetir: é melhor não ter do que se arrepender. Se a gente levar uma vida em santidade, como tem que ser levado, como a palavra nos instrui, nós vamos levar uma vida de paz, de alegria, de tranquilidade. Você vai ver os outros reclamar, você não. Amém, irmãos? Essa mensagem para essa noite que Deus me pôs no coração. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Aqui fala sobre o verso 16 e 17, ofertas alçadas. Deus não se agrada daquele que oferta em pecado. Não, de jeito nenhum. Coração voluntário tem que estar também lavado pelo sangue do Cordeiro. Aí ele aceita a tua oferta, seja a oferta que for, o tipo de oferta que for. Uma oração de gratidão a Ele, uma oração de um ato de misericórdia com o semelhante, uma assistência ao irmão, a um vizinho, sei lá, tanta coisa a gente pode fazer uma oferta ao Senhor, mas não esteja em pecado. Que o que a gente está vendo muito hoje, pessoas subindo aqui em cima para trazer a mensagem para uma igreja, está em adultério, está em corrupção, está em pecado, pastores caindo direto do pedestal, porque se sente aqui acima de qualquer suspeita. Eu ouvi o pastor hoje falar: a pregação primeiro é para mim, depois para a igreja. E para mim também, quando peguei. Eu não era essa palavra para hoje que eu tinha preparado. Fiz conversando com o pastor e falei: irmão, pensa bem. Mensagem para a igreja não é um estudo, é um alerta. Tem que tocar. Falei: misericórdia, Senhor, falta 2 dias aqui que eu vou trazer. E eu não sou um pregador, meus irmãos sabem que eu tenho muita dificuldade para preparar um texto. E Deus me abriu essa visão entre o que é a transgressão e o que é a iniquidade. Amém? Se nós sufocarmos a iniquidade, ela não gera o fruto do pecado. Mas, se a gente levar de qualquer forma, ela vai ganhar poder e vai nos derrubar. Ela vai gerar fruto. Eu gostaria para os irmãos, está cedo ainda, não está tão tarde, vamos abrir Romanos capítulo 8, de 6 a 10, só para a gente ter uma ideia. Romanos capítulo 8, de 6 a 10. Romanos, capítulo 8, 6 a 10.
6 a 10. Bíblia nova está colada, hein? Diz assim a palavra: porque o pendor da carne é para a morte, mas o do Espírito é para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Esse texto nos dá uma boa visão de que a nossa carne de nada se aproveita dele. Amém? Essa é a mensagem para essa noite. Os irmãos guardem no coração essa visão sobre o que é a iniquidade. A raiz do mal é a iniquidade. O fruto é como o fruto do Espírito, só que é o oposto. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O fruto do pecado é a inveja, o homicídio, o adultério, a fofoca, coisa muito comum nas igrejas, né? Grupinhos, igrejinhas dentro de uma igreja, disputas, contendas, divisões, seu fruto da carne, que a carne está amalgamada com a iniquidade. Amém? Quando a carne parar de viver nessa terra, a iniquidade mora junto com ela. A iniquidade de cada um de nós mora junto com ela. É como um vírus que virou uma AIDS ou uma gripe forte que pode matar. Ela mora junto com o doente, mas primeiro mata o doente, logo ela morre em seguida. Amém, irmãos? Deus abençoe a igreja, que essa mensagem ajude no coração de cada irmão, em nome de Jesus.